Hoje vamos receber aqui nos estúdios do Senac Bahia o competente consultor econômico da Fé Comércio Bahia, Guilherme Ditz. Vamos fazer uma retrospectiva do ano de 2023, do cenário econômico federal e estadual, e abordar temas polêmicos que podem impactar diretamente no segmento do comércio de bens, serviços e turismo no nosso estado da Bahia. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Nelson. Sempre um prazer estar aqui, ainda mais falar dessa economia tão importante, do setor de comércio, serviços e turismo, que tem crescido aí ao longo dos últimos anos. Então, a gente está aqui para bater esse papo bacana. Maravilha. Eu quero começar agora com uma pergunta abordando o cenário nacional. Nós tivemos agora, no ano de 2023, uma mudança política no cenário federal, com o novo governo Lula instaurado. Como é que você enxergou esse ano de 2023 no cenário federal, levando em consideração a equipe econômica e o trabalho desenvolvido por ela no cenário federal? Nelson, toda mudança ela gera uma expectativa. E isso aconteceu no Brasil, aconteceu recentemente na Argentina. Ou seja, na hora que muda o governo, sobretudo diante da polarização de um lado oposto para o outro, se criou uma expectativa muito grande. E aí vão passando-se os dias e a realidade vai se imperando, né? A gente vai vendo que as dificuldades vão surgindo e aquele resultado que você esperava talvez não aconteça naquele curto prazo, vai acontecer num prazo maior. Então a gente precisa ter um pouco aí de esperança que as coisas vão acontecer ao longo do tempo. Qual que era a mudança? Que a economia iria crescer de uma maneira muito forte, que o PIB aceleraria ali a um ritmo muito mais forte, que a geração de emprego seria muito forte, que a inflação seria muito mais baixa. E o que a gente vê é que ainda há desafios. A inflação está cada vez menor, mas, por exemplo, a questão dos combustíveis, os preços ainda estão elevados, e isso impacta toda uma cadeia produtiva. O óleo diesel tem aumentos consecutivos, então você impacta tanto na cadeia logística e que chega na mesa para o consumidor. Além disso, você tem as contas públicas. Esse governo, ele tem um perfil gastador. Então, ele já começa a falar que vai ter que gastar para aumentar a atividade econômica, para aquecer a economia. No entanto, de onde virá esse dinheiro? Essa é a grande dúvida que a gente tem nesse momento, do arcabouço fiscal, né? Qualquer família que está nos assistindo aqui sabe, e qualquer empresário, se eu tenho uma despesa, eu preciso ter essa receita. Eu preciso ter uma despesa menor do que a receita para ter um desempenho saudável das suas finanças, seja doméstica, seja da empresa. Só que a gente está chegando no momento que tem uma previsão de aumento de despesa, e a gente não sabe de onde virá essa receita. E aí gera dúvida. Por quê? Porque o governo pode aumentar imposto. E esse é o grande problema. Se eu aumento o imposto, eu tiro do empresário, eu tiro do cidadão, eu gero para ineficiência e menos para eficiência, ou seja, menos para investimento, geração de emprego. Então, resumindo, havia uma expectativa muito grande de uma mudança, não houve, não quer dizer que esteja ruim, mas os desafios são complexos nesse país, aí, nas questões políticas e econômicas, que a gente está aquém do que a gente gostaria. É um cenário melhor, mas assim, não é por conta desse governo simplesmente, é um processo que já vem desde o ano passado de melhora do emprego, melhora da inflação, o ambiente de taxa de juros também já estava propício já desde o ano passado e que deve continuar. Então, é um processo de longo prazo. Evidentemente, as pessoas criam expectativa, mas diante da realidade é sempre diferente. Maravilha. Mas eu queria agora aportar na Bahia. Queria que a gente focasse agora no cenário baiano. Mas queria começar com os aspectos positivos. Eu queria que você elencasse se ao longo desse ano de 2023, também com o novo governo, nós tivemos alguns aspectos positivos que pudéssemos levantar e apresentar para o nosso empresariado baiano. Nelson, certamente esse ano foi muito produtivo para a economia baiana, o setor de comércio, serviço, turismo. Nós estamos apresentando crescimento em relação a 2022. Inclusive, num evento recente que teve aqui na FEComércio, nós mostramos que o setor de turismo teve, aí, ao longo de 2023, o melhor desempenho da série histórica, desde 2013. Então, isso mostra a pujança do estado da Bahia, da economia, e isso, evidentemente, quando você tem uma economia aquecida, você gera emprego e gera renda, que é o que a gente precisa. E nesse cenário econômico de 2023, o que a gente tem? Uma redução da inflação, sobretudo em alimentos. E quando a gente fala em alimentos,
A gente está falando de 1/3 do orçamento das famílias mais pobres. E isso permite o seguinte: se eu tenho uma dívida atrasada, ou eu contraí uma dívida naquele momento que a taxa de juros estava mais baixa, a questão de 2 anos, ou seja, a família ficou endividada e não teve condições de pagar, com esse afrouxamento na inflação, eu crio mais espaço para poder quitar essa dívida. Tanto que os dados da FEComércio mostram uma sequência de 13 quedas consecutivas na inadimplência aqui em Salvador. Bom sinal. Isso é um excelente sinal, não somente para as famílias, mas para os empresários, porque eles olham o seguinte: a saúde financeira da família está melhor. Então, o meu comércio de bairro ali, eu talvez consiga vender mais. Minha loja de medicamentos, minha farmácia, talvez eu consiga atingir um público maior. A pessoa ali que conseguiu quitar sua dívida vai ter acesso a crédito. Então, eu vou conseguir gerar mais negócios aqui para o meu local. Não somente para a região metropolitana de Salvador, mas para o estado. Então, há um crescimento, há uma melhora da conjuntura econômica e isso tem um benefício muito grande para as famílias e para as empresas. Outro ponto importante, só para destacar aqui: o programa Desenrola do governo federal foi excepcional, no sentido aqui na Bahia, porque os dados caíram exatamente por conta desse programa. Começou lá no lado financeiro, as pessoas quitando sua dívida com os bancos, depois foi para o segmento do varejo, serviços, e depois veio uma terceira etapa, ali com dívidas de até R$5 mil, que as pessoas poderiam entrar ali no GovBR, uma plataforma do governo, para poder fazer a sua negociação de dívida. 90% de desconto, com condições muito boas. Evidentemente, algumas não conseguiram, mesmo com desconto, não conseguiram pagar, mas trouxe uma oportunidade gigantesca das pessoas liquidarem o seu nome sujo, tornaram limpo nesse momento, para poder voltar ao consumo, que é isso que a gente precisa. Então, acho que a conjuntura, num balanço geral de 2023, foi favorável e positiva. Bom, destacamos aqui os pontos positivos, né, do cenário econômico baiano. Mas nós poderíamos, com isso, afirmar, parafraseando aquele belo filme de Alice no País das Maravilhas, nós estamos, então, vivendo na Baía das Maravilhas? O que é que você acha? Muito boa essa analogia, Nelson. Mas eu diria o seguinte: a economia está indo bem, mas ainda há muitos desafios. E não é de hoje, né? Diz aquela velha frase: mar calmo não faz um bom marinheiro, né? Mas o Brasil tem 220 milhões de marinheiros, porque o que a gente vive no dia a dia há décadas de inflação alta, juros elevados, de problema de recessão, aí aumenta crescimento, aumenta juros, enfim, a gente vive num problema eterno aqui no Brasil, né? Então, há vários desafios, sobretudo aqui na Bahia. Quais são eles? A taxa de desemprego aqui no estado, ela é a mais elevada entre todos os estados. Sério? Então, isso há um problema a ser resolvido, a ser enfrentado. Outro problema: a renda média do trabalhador aqui é a segunda menor no Brasil. Então, estamos falando de desemprego, por mais que esteja caindo o desemprego no estado, saiu no final de 2022 em torno de 15%, para o final de 2023 em torno de 13%, mas ainda é a maior taxa entre as unidades da federação. Renda é a segunda mais baixa, só perde para o Maranhão. A taxa de informalidade no estado é a 7ª maior no Brasil. E o outro ponto importante é que o estado é o segundo que mais recebe recursos do novo Bolsa Família. Isso não é um lado pejorativo, porque o programa é essencial, sobretudo na região do interior, que aqueles mercadinhos de bairro precisam desse recurso. Na hora que pinga o dinheiro do Bolsa Família, esse mercado acaba sendo ativado. Então, ajuda muito a economia local. Mas a gente precisa ter esse olhar de saída, Nelson. A gente não pode ficar amargurando esse resultado negativo. E isso é um desafio, porque se eu tenho uma renda baixa, eu tenho uma dificuldade de consumo com a minha renda, eu preciso de crédito. Sobretudo a família mais pobre. Só que na hora que ela vai ao banco, na hora que ela vai no cartão de crédito, fica inadimplente, qual a taxa de juros dela? É a mais elevada, porque ela não tem garantia, ela não tem um patrimônio, ela não tem investimento para poder cobrir esse gasto. Então gera um efeito muito negativo, porque além de não consumir com a sua renda, ela contrai crédito e fica boa parte para o sistema financeiro, né? Por conta da nossa economia toda instável, taxa de juros lá em cima, acaba se pagando muito pelo financeiro, custo financeiro, e fica menos para a família e também chega menos para o empresário. Então, são desafios que a gente precisa enfrentar.
são complexos. Né? Claro. Não tem uma solução fácil aqui. Como é que a gente vai tirar essas pessoas da informalidade? Como é que vai incentivar com que elas consigam esse emprego formal? A gente precisa de investimentos, incentivos do governo federal, estadual, até mesmo porque agora há uma sinergia muito boa entre o governo federal e o governo estadual. Sim. Então a gente tem que aproveitar isso para que haja investimentos como o BID aqui na região metropolitana e que se estenda para as outras regiões mais pobres do estado, como a região oeste. Então a gente precisa, de fato, que haja políticas públicas e junto, né, com entidades como o SENAC, aqui com cursos profissionalizantes para que as pessoas tenham acesso à educação, formação e consigam oportunidades com uma renda ainda mais elevada. Porque se você não tem oportunidade, não tem experiência, você vai ganhar ali um salário mínimo. Se você faz um curso, e muitos cursos do SENAC são gratuitos, se você tem esse acesso, tem um nível de formação, a chance de você subir em questão de salário e performance na empresa aumenta. Então, a gente precisa caminhar para isso. Excelente, excelente, Guilherme. Eu queria aproveitar aí e fazer duas perguntas em uma só intervenção. A primeira delas é aproveitar o Guilherme vidente. Já vimos o Guilherme historiador, um olhar para o passado. Agora eu quero uma projeção desse Guilherme para o futuro. Que expectativa Guilherme daria para o nosso empresário do comércio de bens, serviços e turismo da Bahia para esse ano de 2024? O que esperar desse ano para esse empresário desse segmento do comércio? E já aproveitando o seu gancho, a vinda da BID para a Bahia vai repercutir já em 2024 alguma coisa para o comércio? Eles estão ansiosos por essa sua resposta. Excelente, eu acho que eu vou começar pelo final. BID, um investimento gigantesco. Quando você fala em investimento na indústria, ela tem um impacto gigantesco local. Certo. Porque você está impactando comércio, serviços, inclusive turismo. Né? Porque pessoas de fora virão aqui para a fábrica, vão para os campos de tecnologia e vão utilizar os recursos de hotelaria, de transporte. Então, todos os segmentos acabam sendo impactados. E isso a gente vai ver, sim, de fato, em 2024. É extremamente importante a cadeia. E os empresários precisam olhar de uma forma de oportunidade. Porque à medida que eu tenho investimento na fábrica, eu vou precisar de fornecimento de alimentação, de transporte, de limpeza, logística toda, locação de veículos, de serviços básicos até serviços mais complexos. Então, tem espaço para muita gente. Né? Então, é a oportunidade de olhar e verificar quais são as necessidades dessa empresa na região ali de Camaçari, no Polo. Né? Como é que eu consigo agregar valor àquela empresa? E tem muita oportunidade, até mesmo, né, olhando, virão muitas pessoas aqui para poder, ter reuniões, participar, investir, passar alguma temporada aqui. Eu posso, de repente, construir uma pousada perto? Eu posso construir algum tipo de estabelecimento que consiga ajudar de outras formas? Então, é um olhar que o empresário precisa ter de oportunidade. E aí, olhando para o próximo ano, num olhar mais vidente, é difícil, né? Porque a gente fala de um país que é muito instável. É verdade. Né? Então, o cenário econômico mundial, né? O político, as guerras existentes impactam, sem dúvida nenhuma. Como o ano passado impactou a guerra da Ucrânia, sim. Esse ano impactou de uma maneira mais leve a guerra lá em Israel. Esperamos que não aconteça mais, mas assim, a gente está num mundo bem, bem diferente no pós-pandemia. O mundo está arrefecendo. Os Estados Unidos está crescendo menos, a China está crescendo menos, o Brasil está crescendo menos. Né? Por conta da pandemia, a inflação subiu no mundo todo, não foi somente no Brasil. E o que esses países fizeram? Eles aumentaram a taxa de juros para conter a inflação. Só que ao aumentar a taxa de juros, eu esfrio a economia. E o Brasil, ele não está isolado do mundo, Nelson. Ele faz parte do mundo. E o Brasil é o país de commodities. Commodities agrícolas, minerais, minério de ferro, soja, trigo, milho. E ele depende dessas economias. Quando a China está crescendo, demanda mais milho, soja, trigo e assim por diante, minério de ferro. Ou seja, se a economia chinesa cresce, nós crescemos juntos. Se ela cai, a gente também cai. Por isso que eu falo, o Brasil não está isolado, a gente tem que ter esse olhar, que o mundo está crescendo menos e vai impactar o Brasil. Sim.
Dito isso, não quer dizer que as coisas irão para um lado negativo, mas o nosso crescimento será sempre minguado, será pequeno. Porque quando a gente depende da gente, não depende do mundo, não depende do comprador de soja, não depende do comprador de minério de ferro, a gente não faz o nosso dever de casa. Verdade. A gente precisa... O que seria importante? Olha, não vamos depender do mundo. O que a gente precisa aqui? Fazer com que as empresas invistam. Mas a taxa de juros está lá em cima. Eu tenho um Congresso que olha sempre para aumentar imposto, né? Sempre aumentar as dificuldades para os empresários. Um governo que é expansionista, que gasta mais do que arrecada, aumenta a dívida. Isso tudo gera um efeito para a economia, de crescimento baixo, de pressão sobre a inflação e sobre juros. Então, resumindo, não é que será um cenário negativo, mas as condições não são tão favoráveis para um crescimento exponencial e a gente vai como o Brasil é. Ano após ano, crescimento fraco, sem condições aí de um crescimento mais forte, mas pelo menos vamos gerando gradativamente emprego e renda. Pelo menos é um cenário que a gente consegue abastecer um pouco as famílias brasileiras. Meus amigos, não vai ser fácil esse ano de 2024. Mas aproveitando essa deixa, eu queria tratar de um tema também polêmico, Guilherme. Comércio eletrônico. Comércio eletrônico na Bahia. Favorece ou prejudica o desenvolvimento do segmento do comércio de bens e serviços no nosso estado? Eu queria saber a sua opinião. É uma pergunta até difícil, porque não é que prejudica, né? A gente tem que se atentar a isso, porque é um movimento que vai acontecer e acontece em todo mundo, né? Os dados que a gente tem do Ministério de Indústria e Comércio mostram o seguinte: lá em 2016, na Bahia foram movimentados 2 bilhões de reais no comércio eletrônico. Agora, em 2022, esse valor chegou quase a 10 bilhões de reais. O varejo baiano, ele fatura em torno de 140 bilhões. Então, ainda é abaixo de 10% de toda a movimentação. Qual que é a nossa grande preocupação? 7 a cada 10 reais dessa movimentação do comércio eletrônico são compras dos baianos de fora. Sim. Ou seja, vai numa grande varejista, Casas Bahia, Magazine Luiza, onde elas estão? Estão lá em São Paulo. Então, isso ajuda o desenvolvimento naquela região e tira um pouco. Porque se eu estou comprando, por exemplo, um televisor na Magazine Luiza, eu estou deixando de comprar aqui no varejo local. Então, isso, de certa forma, prejudica, sim, o comércio. Tem como a gente impedir? Não, porque é um movimento natural. A gente tem que trabalhar da forma que é. Isso aí está afetando não somente o Brasil, mas o mundo todo. Então, isso tem tirado alguma oportunidade do nosso comércio em alguns segmentos. É difícil, por exemplo, Nelson, você imaginar o setor de vestuário. São padrões diferentes. Então, na hora que eu compro uma camisa G numa loja, é diferente no outra. Aí eu vou receber em casa, por mais rápido que esteja acontecendo, eu até trocar, até enviar pelo correio de novo, isso dificulta. Então, já aconteceu comigo. Então, em supermercados é difícil, porque você tem uma demanda muito local ali, alguns produtos de limpeza, você até pode comprar online de outras regiões, mas tem algumas limitações, o que ajuda no nosso desempenho aqui. O que a gente precisa? Eu acho que o olhar nunca é olhar negativo. A gente tem que, o problema está posto. As pessoas estão comprando mais online e estão comprando mais desses lugares como São Paulo, Minas Gerais, onde estão as grandes redes. A gente precisa investir nos adicionais, nos complementares, nas redes de distribuição. Ganhar concorrência, por exemplo, de outros estados, ser o polo de distribuição da região Nordeste. E aqui, investir em aeroporto local, por exemplo, recentemente eu fui no aeroporto de Porto Seguro, ele é muito, muito fraco, podemos dizer assim, para a região, em termos turísticos, em termos logísticos. Poderia criar ali um polo para a região sul do estado de entrega de produtos de uma maneira mais rápida, e isso poderia ajudar economicamente a região. Então, o que eu digo é, temos essa questão, mas temos que pensar como agregar valor a isso. Empresas de transporte, empresas de galpão, para que nós possamos aproveitar desse cenário econômico aí de crescimento do comércio eletrônico e com geração de emprego e tornar o Estado forte em logística, porque o Estado é gigantesco, né? Então a gente precisa ter essa malha, tanto a malha rodoviária, tentar investir em, de repente, transporte em outros modais, para que nós consigamos tornar
cada vez mais eficiente. Nós, por um lado, perdemos alguma oportunidade no varejo, mas ganhamos em outro lado. Excelente. Agora eu quero mudar um pouco a ótica da análise. Falamos do empresariado até então. Eu queria agora reverter essa sua análise para a ótica do consumidor, né? Quais são os desafios que o consumidor irá enfrentar ao longo desse ano de 2024? Eu queria, mais ou menos, em apertada síntese, uma análise sua de como o consumidor deve se comportar à luz deste ano de 2024. O comportamento será melhor em termos econômicos do que nós tivemos em 2022. Uma boa notícia. 2023, perdão. É uma boa notícia, né? A taxa de juros vem caindo, o crédito vai ficar mais barato, tem um pouco mais de emprego, a inflação mais baixa, não deve ter preços de alimentos pressionados, porque, como eu disse anteriormente, o mundo está arrefecendo. As commodities agrícolas, que subiram tanto na pandemia, soja, milho, trigo, estão com preço mais baixo, e isso favorece aos nossos preços. Tanto que quem vai no supermercado agora comprar um litro de óleo de soja está pagando 4, 5, 6 reais, que pagava 10 reais. Claro. Então isso favorece o orçamento das famílias. No entanto, o fato da economia não crescer tão forte tira oportunidade, sobretudo daqueles que estão fora do mercado. Então isso é um grande desafio para as famílias, aí acertarem as suas contas, porque as oportunidades ainda não serão tão significativas para 2024. Em termos um pouco mais amplos, assim, eu diria que consumidor em relação ao comércio, ele está mudando, Nelson. E aí os empresários precisam também olhar, por mais que a gente fale aqui do consumidor, mas sempre há uma relação com o comércio, com o empresário. Qual que é o grande desejo do consumidor hoje? É aproveitar a vida e o lazer. Ele viu na pandemia que ele ficou restrito durante 2, 3 anos, restrito de consumo, de lazer, de muita coisa de trabalho. E agora o que ele quer é aproveitar, né? Então, talvez alguns bens que ele achava importante lá atrás, ele não acha mais. Qual a prioridade hoje dele? Viagem. E qual a viagem do brasileiro? Praia. Então, a Bahia tem um potencial gigantesco a ser explorado, de norte a sul do estado. Então, esse consumidor está explorando outros segmentos que não explorava antes. E o turismo é um deles. Talvez é uma análise do consumidor com uma dica para o empresário. Falar, olha, aproveite essa oportunidade, porque o turismo do estado, não somente para os locais, mas o estado, na hora que você olha indicadores e pesquisas de grandes associações, como a Associação das Agências de Viagem, de operadoras, na hora que eles fazem um balanço dos principais destinos vendidos, sempre está no top 5, Salvador e Porto Seguro. Verdade. Então, há um crescimento gigantesco. Será que a gente tem estrutura para atender toda essa demanda? É um questionamento que a gente precisa fazer, né, para ver se a gente consegue crescer. Porque se a gente não tiver, Nelson, uma estrutura adequada, ele vai pegar um voo um pouquinho mais e vai para Recife. Ele vai pegar um pouquinho mais e vai para Fortaleza. E a gente vai perdendo. Me permita, Guilherme, ele vai pegar um voo talvez até para fora do Brasil, porque os preços praticados no mercado interno têm sido absurdos. Sim. E eu acho que tem que ter um olhar específico por parte do governo federal e naquilo que puder colaborar também o governo estadual, para que esses preços não sejam tão exorbitantes e a gente aqueça o nosso mercado interno do turismo. Esse é um outro problema complexo dos custos, né? Por mais que a gente fale, por exemplo, que o dólar está a R$5, né? Quando o estrangeiro, e vem muito europeu para cá para Bahia, tem um voo direto daqui para... Às vezes tem um charter para a Alemanha, mas tem um voo direto aqui para Portugal, tem muito gringo vindo. Não é tão barato assim para eles, não. O nosso país está caro. É verdade. E aí, por conta de uma energia cara, de tributação, de mão de obra, que é muito cara aqui no Brasil, investimento, as estradas são inadequadas. Então, por exemplo, você imagina, eu que fui há um tempo à região de Cumuruxatiba. Para mim é o espetáculo na terra, aquela região ali de Corumbau. É maravilhoso. Só que você tem uma estrada de 50 minutos de terra. Nossa. Você imagina levar tijolo, areia para fazer cimento, enfim, todos os insumos para você montar uma pousada. Isso é um custo gigantesco que você vai repassar para o consumidor. Né? A alimentação, como é que você vai chegar lá daquela região que distribui para a região mais costeira, ali para Prado, etc., como é que você vai
reduzir esse custo da alimentação? Já é difícil chegar ali. Como é que eu vou reduzir esse custo? Então, são importantes esses investimentos em aeroportos, estradas, numa infraestrutura logística, para que esses custos sejam reduzidos e a gente consiga ter atratividade e competitividade. Maravilha. Já estamos chegando ao fim, senhoras e senhores, e eu queria aproveitar aqui o nosso consultor econômico, Guilherme Dizzi, para que, em sede de considerações finais, pudesse, através de uma manchete, passar um recado para os nossos empresários do comércio de bens, serviços e turismo do estado da Bahia. Que manchete nosso Guilherme Dizzi poderia passar para o nosso empresariado? Que recado seria esse? Olha, mais do que uma manchete, um recado. As oportunidades estão aí. Pega quem quiser. Porque é o seguinte, muita gente, Nelson, só nesse final aqui, muita gente espera a oportunidade de chegar na sua porta. Só que a oportunidade é igual cavalo selado, passa uma vez só, está ali na frente. E às vezes esse empresário não vai à frente, ele não busca, ele não entende esse consumidor. Ele acha que entende tudo, ele acha que sabe tudo. E na hora das oportunidades ele não aproveita. Então, por mais que a economia, como eu falei, esteja num ritmo de crescimento mais fraco, tem oportunidade em vários outros ambientes. O setor de saúde e educação tem crescido fortemente. O setor de tecnologia. É evidente que a gente não tem tempo para falar aqui de cada um deles, mas tem muitos segmentos que estão com um crescimento exponencial no Brasil e cria muita oportunidade. Então, cabe ao empresário olhar e pesquisar. Tem que monitorar. Se você ficar aí esperando, olha, o Brasil vai crescer, você já perdeu a oportunidade, já perdeu o ritmo e está fora do mercado. É importante que o empresário mire a sua vontade, o seu objetivo e busque a oportunidade, porque a oportunidade às vezes passa uma vez só. Bom, senhoras e senhores, acabamos agora com mais um podcast aqui da Fé Comércio Bahia e hoje com a presença ilustre do nosso consultor econômico, Guilherme Dizzi, a quem agradeço imensamente pela honra e o privilégio de poder participar desse podcast. Eu gostaria que todos pudessem acompanhar no nosso site, nas nossas redes sociais, esse nosso podcast e, ao mesmo tempo, eu queria agradecer você, ouvinte, por sua participação. Muito obrigado a todos e até a próxima.